Existe uma cena muito comum. Você finalmente termina tudo o que precisava fazer. E não tem mais nenhuma obrigação urgente, nenhuma tarefa esperando pela primeira vez no dia. Existe tempo. E curiosamente, em vez de tranquilidade, surge um incômodo. Você pega o celular, abre um aplicativo, fecha. Abre outro, levanta, volta a sentar, procura alguma coisa para fazer, como se fosse muito difícil permanecer ali. Por que será? Se passamos tanto tempo desejando descansar, por que quando chega esse momento, ele nem sempre é vivido como descanso? Já parou para pensar nisso? Nós costumamos pensar que o tédio acontece porque falta estímulo, falta diversão, falta alguma atividade. Mas essa explicação parece insuficiente, porque há pessoas cercadas de possibilidades que continuam dizendo: nada me interessa. Enquanto outras conseguem permanecer em silêncio, olhando pela janela, sem viver isso como um problema. Então, talvez o tédio não dependa apenas da quantidade de coisas disponíveis. Pode ser que exista aí uma outra pergunta. O que exatamente se torna tão difícil quando já não há nada exigindo a nossa atenção? Vivemos cercados por estímulos, mensagens, vídeos, notícias, conversas. Sempre existe alguma coisa que está ali chamando a nossa atenção. E isso faz com que raramente nós permaneçamos por muito tempo sem algum tipo de ocupação. Mas imagina isso, que por alguns minutos tudo isso desaparece. O que vai aparecer nesse intervalo? Para algumas pessoas, nada de especial. Para outras, esse momento é quase insuportável. É como se surgisse uma urgência para preencher aquele espaço. E aí, a psicanálise não pergunta imediatamente como acabar com o tédio. Ela pergunta o que esse vazio torna impossível de continuar evitando. Hoje existe uma expectativa de que todo momento precise ser produtivo, ou interessante, ou divertido, como se qualquer intervalo fosse um desperdício. Talvez seja por isso que o tédio tenha se tornado quase um inimigo. Mas será que ele precisa desaparecer tão rapidamente? Na análise, às vezes, aquilo que tentamos eliminar imediatamente também merece ser escutado. Não porque o tédio seja bom, nem porque devemos permanecer nele, mas porque a pressa em preenchê-lo também pode dizer alguma coisa. Às vezes, antes mesmo de percebermos que estamos entediados, nós já procuramos alguma distração, quase que sem pensar, como se aquele espaço precisasse ser ocupado imediatamente. E aí, mais uma pergunta que talvez seja interessante. Não é como vencer o tédio, mas como que ele precisa acabar tão depressa. Na clínica, às vezes, isso pode aparecer de muitas formas. Às vezes, quando alguém diz, quando não tenho nada para fazer, começa a procurar qualquer coisa para ocupar meu tempo. Outra pessoa diz, não consigo ficar completamente parada. E há quem organize o dia inteiro para que nunca sobre um intervalo. A análise não conclui que isso esteja certo ou errado. Ela também não oferece uma regra sobre como viver. Ela pergunta: o que acontece quando por alguns instantes já não existe nada ocupando esse lugar? Porque muitas vezes o mais interessante não é a atividade escolhida, é a urgência com que ela aparece. Talvez o tédio incomode tanto porque ele interrompe um movimento ao qual já estamos acostumados. Ele cria um intervalo, uma pausa, um tempo em que sempre sabemos o que fazer. E talvez seja justamente nesse intervalo
que algumas perguntas encontrem espaço para aparecer. Não porque o tédio traga respostas, mas porque ele suspende por alguns instantes as ocupações que normalmente impedem certas perguntas de serem escutadas. E pode ser que talvez a questão não seja apenas como acabar com o tédio. Talvez seja o que eu tento preencher tão rapidamente quando o tédio aparece. Eu sou Maiane, psicanalista lacaniana, e por aqui a gente não corre para fechar o sentido. A gente sustenta a pergunta até que algo novo possa ser escutado.